Olá, graça e paz. Grande prazer sempre nos encontrarmos aqui em Reflexões Bíblicas todos os dias, de maneira que nós possamos sempre crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor. E estamos falando sobre disciplinas espirituais, ações da nossa vida espiritual que nos fazem crescer no conhecimento do Senhor, fazem-nos exercitarmos a nossa vida na piedade. E estamos falando de oração nesses dias. E eu quero continuar compartilhando com você sobre as marcas da oração de Daniel. Então vá lá na sua Bíblia em Daniel capítulo 6, estamos tendo o versículo 10 como o nosso versículo central para olharmos em todo o contexto e descobrirmos essas marcas na vida da oração de Daniel. Vimos já que a sua oração é inadiável, vimos também que a sua oração é inegociável e hoje vamos olhar que a sua oração é imutável. Ele não muda a sua vida de oração por causa de situações ou circunstâncias da vida. Olha só, Daniel está numa situação muito delicada. O rei Dario foi levado pelos homens a editar uma escritura que por 30 dias fazia com que qualquer homem não pudesse fazer petição a outro Deus ou a outro homem a não ser a Dario. Os homens fizeram com que Dario fizesse esse edito porque eles sabiam, os sátrapas e os outros presidentes que trabalhavam ali no ministério público da Babilônia com Daniel, que Daniel não tinha nenhuma falha de caráter que pudesse incriminá-lo, mas eles sabiam que se eles criassem alguma coisa que fizesse com que Daniel tivesse que romper contra Deus, eles pegariam Daniel. E foi exatamente o que eles fizeram. Mas Daniel mostra com a sua vida que mesmo correndo o risco de morte em ir para a cova dos leões, leões ferozes e famintos, sabemos isso por causa do fim da história, quando Daniel é salvo por Deus, através do envio de um anjo na cova. E então Dario faz com que aqueles homens maldosos e suas famílias fossem jogadas na cova dos leões. Nós temos no texto bíblico que quando esses homens caíram, eles foram esmigalhados em todos os seus ossos. Isso está no versículo 24 do capítulo 6, porque esses leões eram ferozes, leões famintos, enormes. Daniel corria o risco de estar entre eles e esteve entre eles. Quando digo corria o risco, é porque estou me referindo ao momento do versículo 10, quando Daniel sabe que a escritura está assinada. Ele não adia o seu tempo de oração. Ele não negocia o seu tempo de oração. Ele também não muda o seu tempo de oração. Ele tinha um compromisso estabelecido com o seu Deus. Sabe, Daniel poderia, quem sabe, orar em outro horário para fugir das vistas desse homem. Não sei nem se isso seria possível. Penso eu que não, porque eles deveriam estar ali montando vigia para pegar Daniel em todo tempo, em todo momento. Daniel, ele demonstra com a sua atitude, mesmo correndo risco de morte, de que ele não vai mudar a sua vida de oração por causa de uma situação difícil, mais rigorosa, mais angustiosa na sua vida. E a Bíblia diz que quando ele soube que o edito estava assinado, quando a escritura estava assinada, ele continuou a orar a Deus como costumava fazer. Mas há um detalhe nessa imutável oração de Daniel. Ele ora agora de uma forma diferente. Ele não muda o seu compromisso, mas muda a sua oração. Interessante. A palavra de Deus diz que Daniel costumava, no versículo 10, a orar de joelhos e dar graças a Deus. No versículo 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos
E tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de Deus, Daniel mudou o seu pedido, porque ele sabia que ele corria risco. Ele não mudou o seu compromisso com Deus, mas ele disse: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor e sei que tenho grande possibilidade, quase toda certeza, de acabar na cova dos leões. E então ele passa a suplicar a Deus. Por isso, no versículo 11, você tem o texto dizendo: e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar. As circunstâncias mudaram. As circunstâncias eram diferentes. As circunstâncias para Daniel agora eram mais angustiosas, mais aflitivas, pressionavam mais a Daniel. Mas ele não muda o seu compromisso. Vê só o que é disciplina na vida de um homem espiritual. Ele não muda o seu compromisso. Ele intercede mais agora. Ele suplica a Deus, porque ele sabe que ele corre grande risco. Sabe, muitas vezes por causa de alguma situação difícil, por causa de algum momento mais de pressão no trabalho, ou quem sabe alguma situação de vida diferenciada, nós acabamos mudando o nosso tempo de oração. Aliás, permita-me mudamos também o nosso tempo de ir à igreja. Muitas pessoas estão fazendo isso. Não vão mais à igreja, não prestam mais culto a Deus, porque precisam se preparar melhor para um concurso que vão fazer. Não prestam mais culto a Deus, não oram mais, porque precisam se preparar para o vestibular que está chegando. E se esquecem que esse Deus tem o controle da nossa mente também. E Ele pode, como fez com Daniel, nos livrar de pressões, de aflições, de situações difíceis. Mas muitas vezes nós acabamos mudando isso. Acabamos dando muito mais valor àquilo que é humano do que àquilo que é divino. Isso é uma forma de humanismo em nós. Achamos que podemos orar menos para nos prepararmos melhor para uma prova. Achamos que podemos orar menos para nos prepararmos melhor para um concurso. Achamos que podemos orar menos para nos preocuparmos mais com estratégias mediante algum problema que eu enfrento. Insensatez. Gosto muito de um homem chamado Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América. Para mim foi o maior presidente. E Abraham Lincoln era um servo de Deus. E ele conta em sua vida, em suas biografias, contam-se os autores das suas biografias, que Abraham Lincoln nunca começava o seu dia de governo nos Estados Unidos da América sem passar um tempo enorme de oração a Deus. E ele diz, certa feita na sua vida, é impossível governar os Estados Unidos da América sem a Bíblia e sem a oração. Fantástico! Fantástico! Abraham Lincoln sofreu muitas pressões. Já li alguns livros sobre ele. Pressões porque ele estava lutando contra a escravidão nos Estados Unidos da América. Lutava contra uma aristocracia forte do norte, do sul, de outros lugares. Mas Abraham Lincoln estava seguro em Deus. Aprendamos com ele também, com Daniel, que situações difíceis não podem nos demover, não podem mudar a nossa vida de oração. Que Deus nos ajude a sermos imutáveis no nosso compromisso em orar a Deus.
E quando estivermos pressionados, que passemos da oração e da gratidão para a súplica, se for necessário, mas nunca mudarmos o nosso tempo de oração com o nosso Deus. Eu quero orar com você e com a sua família agora e pela sua família, se eles não estão nos acompanhando, para que Deus abençoe você e sua família. Querido Pai Celestial, abençoe ricamente esses que nos acompanham com reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Ajuda-nos, Senhor, a não nos demovermos, não mudarmos o nosso compromisso contigo mediante as circunstâncias e situações adversas da nossa vida, mas que o nosso compromisso contigo em orarmos a Ti seja imutável. Seja, Senhor, um compromisso que não se muda por causa dos momentos da nossa vida. Abençoa ricamente, Senhor, a vida desses que oram comigo agora. Manifeste o Teu poder e a Tua bênção sobre eles e suas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Grande bênção tem sido para mim compartilhar a palavra de Deus com você em reflexões bíblicas. E se tem sido uma bênção para você, compartilhe com quem você quiser, amigos, famílias, colegas de trabalho, e fale que nos encontramos todos os dias aqui na TV Alfa Ômega. Eles podem também rever essas reflexões bíblicas pelo Face, pelo YouTube, acessando no Face, YouTube, alfaomega.tv.br. Deus abençoe você e a sua família.